Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Oi, eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial, coordenadora de uma equipe fantástica focada em fazer a diferença para os pacientes que passam por essa condição e ensinar outros profissionais também. Então, muito bem-vindos nessa noite que aqui tá friozinho. Como está aí? Olá, oi Mara, oi Lucy, oi Jason, oi Lia, Josi, como vocês estão? Oi Iron, Rafa, muito bem. Tá frio aí, gente? Aqui tá friozinho. Aqui é assim, de manhã tá um friozinho, depois fica um calorzão e depois um friozinho de novo. Então estamos no momento de friozinho. E aí, onde vocês estão? Está frio ou não? Boa noite, Mara. Hoje é live de perguntas e respostas. Então, é aquela live que eu vou responder a perguntas de vocês. Tem algumas perguntas que já me mandaram aqui, tá? Outras que eu vou responder dando preferência para quem está aqui acompanhando ao vivo, porque eu sei que o tempo de vocês é precioso e eu quero que vocês aproveitem o máximo. Então, eu também tô aqui dando meu tempo, então aproveitem, façam as suas perguntas. Tá frio aí também, Lia? Afe Maria. Muito bem, eu vou começando com as perguntas que me mandaram na caixinha de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta é assim. Para criança de 7 anos com paralisia facial, qual tipo de físio devo fazer? Pode fazer a físio com choque? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou começar respondendo de trás para frente. No tratamento da paralisia facial, o que a gente tem que focar? A gente tem que focar na recuperação do movimento mais próximo possível do normal, tá? O movimento do rosto, ele é extremamente seletivo. O que é extremamente seletivo? Cada coisa no seu lugar. Então, se a gente utiliza um recurso que mistura e que perde essa seletividade, ele não é indicado. Então, por exemplo, vamos pensar. Se a gente vai fazer eletroestimulação, primeiro o convencional, que são com aquelas placas enormes, né, que coloca aqui. Quem fez? Me fala aí quem já fez eletroestimulação. Era com placa grande ou era com caneta quem fez? Uma placa enorme que uma tá ligada à outra aqui, ó. Então é um aparelho com um canal que põe em duas regiões, então o mesmo choque vai para duas regiões, tá? Então o que acontece? Quando esse eletrodo está aqui em cima, a Luciana com placa, quando esse eletrodo está aqui em cima e ele está contraindo esse músculo que é o frontal, o que vai acontecer com ele? Ele vai querer levantar a sobrancelha, certo? Porque ele está contraindo o músculo que é o frontal que levanta a sobrancelha. E, ao mesmo tempo, uma outra placa está nesta região que está fazendo isso aqui. Puxando, contraindo esse músculo que vai fazer isso aqui. Então, o que está acontecendo ao mesmo tempo? Esse músculo está contraindo com esse aqui, ó. Vocês entenderam? Que expressão normal a gente faz isso? Levanta a sobrancelha e contrai aqui, ó. E ainda aperta o olho, né? Porque esse daqui pega essa região também. Gente, que expressão que no dia a dia a gente faz e acontece isso? Não tem. Então, a eletroestimulação de base, ela já entra com esse problema. Não tem seletividade. Aí a maioria de vocês aqui me respondeu que faz com placa, certo? E com caneta? Grazi, eu fiz com caneta. É a mesma coisa. A intensidade dessa falta de seletividade pode ser menor, mas ela ainda acontece. Sabe por quê? Este músculo daqui, desta região da bochecha, está ligado a esse músculo da região do olho, tá? A Renata falou, vai ganhar de brinde uma cincinesia. Infelizmente, favorece muito a cincinesia. E aí, o que acontece? Se eu coloco a caneta aqui, ó, eu vou contrair o meu olho junto, mesmo que não seja aquela placa enorme. Quem aqui tem cincinesia que se queixa que quando sorri, o olho do lado que teve a paralisia fecha mais? Me conta aqui.
Fala eu, se você tem uma das queixas quando eu sorrio, o meu olho do lado da paralisia fecha mais, tá? Então, mesmo com caneta, ele vai favorecer essa ligação. Porque o normal é muito seletivo, ele é muito fino. Olha lá, todo mundo, a Mara, a Iso, a Aaron, a Lelê. Isso acontece. Se isso já tem uma chance de acontecer pós-paralisia, você fazer eletroestimulação vai favorecer isso ainda mais. Então, parando por aí, a eletroestimulação, que é o choquinho, não deve ser feito. Muito menos numa criança de 7 anos. Quem fez aqui? Doía ou não doía? Era incômodo ou não era incômodo? Me responde aqui se era incômodo ou não. É extremamente incômodo, é muito dolorido. E aí o que acontece? Você vai fazer uma criança que já está sofrendo por estar passando por essa situação e vai colocar a estimulação que vai fazer ele sofrer mais ainda, tá? A Laísa falando, doía muito. Então, não. Agora, vamos falar sobre que tipo de fisioterapia deve se fazer numa criança de 7 anos. A mesma fisioterapia de quem tem qualquer paralisia facial, somada a uma capacidade do profissional de atender crianças, tá? Por que eu falo isso? Porque a questão em si, a paralisia facial, ela é o objetivo principal, ela é o maior, tá? Vamos dizer que ela é a base, tá? Então, para tratar uma criança com 7 anos, ela tem que ser uma fisioterapia altamente especializada no tratamento da paralisia facial. Serve qualquer fisioterapia? Não, não serve qualquer fisioterapia. Porque qualquer fisioterapia não sabe as especificidades do tratamento com paralisia facial. E a gente já sabe, mas se você está chegando aqui agora, eu vou te dizer que o tratamento da paralisia facial ele é completamente diferente do tratamento do resto do corpo e do tratamento de outras questões envolvendo cabeça e pescoço, tá bom? Então, ele já é diferente de tudo. Então, para essa criança de 7 anos receber um tratamento que vai trazer o melhor resultado para ela, precisa ser profissionais altamente especializados. Basta ter experiência? Não, não basta ter experiência. Porque ter experiência significa já atendi. Agora, o já atendi não necessariamente é com qualidade. Então, se a gente for fazer uma análise do que é um profissional altamente especializado, é um profissional que tem muitas e muitas e muitas horas de atendimento de paralisia facial com estudos somados. Porque não adianta você atender repetindo a mesma coisa de que acontecia há 20 anos sem você estudar. Então, você pode ter horas de experiência, mas não continua com essa qualidade de atendimento, tá bom? Como que é essa fisioterapia? Essa fisioterapia é analisando dentro dessa criança, dentro do grau de lesão dela, qual é a capacidade que os músculos desta criança já apresentam. E aí tem uma questão. Por quê? Avaliar a capacidade, você pode usar avaliação, né? Você pode usar avaliação de força, você pode usar Sunnybrook, você pode usar diversas escalas para fazer essa avaliação. Só que pode acontecer como aconteceu na minha avaliação de hoje. A paciente, na avaliação, apresentava-se flácida. Então você olhava para o rosto dela, não tinha movimento. E aí qual foi a questão? Ela é uma lesão de 1 ano, pós uma cirurgia, com uma Sunnybrook de 34. Mas ela tem uma Sunnybrook de 34, ou seja, ela tem algum movimento. E aí na avaliação dela, eu percebi... Duda, tô respondendo a sua pergunta agora, tá? Tô respondendo a sua pergunta. Depois, quando acabar a live, você volta para ver o começo da pergunta, mas eu tô respondendo, tô no finalzinho agora, mas depois você volta para assistir, tá bom? Então, o que acontece? Essa paciente, ela, na avaliação, se você não tivesse experiência e olhar e conhecimento técnico muito aprofundado, um profissional podia falar assim para ela:
Tá, mas o seu nervo não está funcionando. Só que na avaliação a gente tem que ser capaz de ver além, juntar outras informações e ver que, na verdade, ela só não tem liberdade de movimento. Ou seja, o que eu falei para ela, que eu acho que fica uma coisa mais fácil de entender, é assim, imagina que você está numa sala que está entulhada de coisas, certo? Entulhada de coisas. Como se você vai se movimentar dentro dessa sala, sendo que você está num ambiente entulhado de coisas, você não consegue se movimentar. Então, não é que você não tem capacidade de se movimentar, tem muita coisa na sua frente. Então, você tem que ir tirando essas coisas que estão atrapalhando o seu movimento, te dando liberdade. Então, o tratamento adequado, ele vai avaliar o seu rosto, ver qual é o real potencial, assim como eu vi hoje dessa paciente, o real potencial dela era de movimento, apesar de não estar aparecendo. E aí, o começo do trabalho é tirar tudo isso que está ocupando esse espaço para ir permitindo movimento. Mas existe a possibilidade eu não sei, com crianças é um pouco mais difícil disso acontecer, mas também acontece, tá? Existe também isso, de você ter cincinesias. E aí as cincinesias, o que elas são? Elas são a questão de você, como se a porta tivesse trancada. Então você não consegue nem entrar, porque tem alguma coisa te impedindo, que é a porta trancada, tá bom? Então, isso é o que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar tanto a liberdade, tirar as coisas que estão na frente, quanto permitir você entrar, abrir a porta, beleza? Então é esse tipo de profissional que você vai procurar, certo? Muito bem. Perguntas aqui de vocês. Vou seguindo aqui as respostas, mas eu queria essa pergunta de vocês também, tá bom? A Daisy, meu olho fecha, mas lacrimeja muito. Tem algum exercício que possa ajudar a diminuir isso? Então vamos lá. Quando o olho está lacrimejando demais, significa que de certa forma ele está sofrendo. Como assim, Grazi? O lacrimejamento, ele é um reflexo de proteção. O que é um reflexo? O reflexo é quando, por um determinado estímulo, eu tenho uma mesma resposta. Isso é um reflexo, tá? Qual é o estímulo que gera como resposta o lacrimejamento do olho? O estímulo é sofrimento da córnea. Então, quando a córnea não está lubrificada adequadamente, quando a córnea começa a ressecar, qual é a resposta reflexa que a gente tem? Um lacrimejamento do olho. Então, a primeira coisa para melhorar esse excesso de lacrimejamento é adequar a lubrificação do olho com colírio. Por que eu estou falando isso? Porque aí você vai pensar assim, Grazi, mas ele já está lacrimejando demais. Então, eu não preciso de colírio, porque ele já está lacrimejando muito. É ao contrário. Ele está lacrimejando muito porque a lubrificação adequada não tá boa, não está acontecendo. E o que você vai fazer? A primeira coisa é ver que colírio que você está usando. Então, tem diversos colírios que a gente conhece. Lacribel, Lacrifilme, Vital Brasil, diversos. Todos esses mais comuns são colírios que têm conservante. E aí, o que acontece com colírio com conservante? Você pode usar? Pode. Durante uns 3, 4 dias, umas 3 vezes por dia. Por quê? Se você usar mais que isso, a composição do olho, da lágrima, do filme lacrimal, começa a ficar alterada. Como ela começa a ficar alterada, não é o que o olho está acostumado, porque ela fica diferente. E aí o que acontece? Ele começa a ficar irritado pelo próprio colírio. Então, para diminuir o lacrimejamento excessivo, pensando que você está lacrimejando assim, excessivo, mas não é quando está comendo ou não é quando está sorrindo, é
quando ele está lacrimejando o tempo todo, tá bom? Estamos falando dessa condição. A primeira coisa que você tem que fazer é trocar o seu colírio por um colírio sem conservantes. Existem vários hoje em dia. Tem o Iabac, tem... oh meu Deus, tem o Vitofta, tem o... Caramba, Sistane Complete, tem que ser o Complete, tá? Tem vários, tem o Ilugel, tem vários. Todos esses não têm conservante. Então, esses não vão provocar esse ciclo de alterar o filme lacrimal, irritar mais o olho, lacrimejar mais. Alterar colocar colírio, irritar mais o olho e lacrimejar mais. Eles não vão provocar isso. E fazer essa lubrificação adequada de 2 em 2 horas, pelo menos. Só com isso, o lacrimejamento melhora demais. Demais, tá bom? E, como consequência, pode também ter uma diminuição nas cincinesias. Por quê? Um olho irritado, o que a gente faz? Tenta piscar com uma maior quantidade de vezes e com mais força. E isso vai o quê? Favorecer a cincinesia. Então, a lubrificação adequada do olho é essencial para um trabalho para diminuir a cincinesia. Não adianta a gente trabalhar para diminuir a cincinesia se a lubrificação do olho de forma externa do colírio não está adequada, certo? Muito bem, vamos lá. Gente, quando for mandar aqui o comentário, faça uma pergunta para mim, tá? Porque tem diversos assuntos que eu posso falar sobre os comentários de vocês. Mas me faça uma pergunta, porque aí eu consigo já tentar esclarecer o máximo para o que você está querendo, tá bom? A Domênica Rosário falando, depois de 1 ano eu não consigo comer do lado da paralisia. E aqui, Domênica, eu preciso te perguntar, por que você não consegue comer? Você não consegue comer porque quando você joga o bolo alimentar para o lado da paralisia, o bolo não vai. Você não consegue comer porque se sente incomodada e parece que precisa fazer muito esforço. Você não consegue comer porque tem dificuldade de fazer a movimentação da boca. E aí a gente precisa entender para eu poder te responder melhor o porquê que você pode ser uma das possibilidades de você não conseguir comer adequadamente, tá bom? Do lado que teve a lesão. Vamos lá. Estou com paralisia facial e fazendo eletroestimulação. Você é a favor? A Maíra perguntando. Aqui eu respondi já no começo, né? Não, a eletroestimulação é totalmente contraindicada. Totalmente contraindicada, tá? Então isso é super importante a gente entender que a eletroestimulação vai deixar o seu rosto mais rígido, acabar com a seletividade das contrações musculares, gerar mais aderências e vai favorecer a cincinesia, que são aquelas contrações involuntárias que pode ser que não apareça no começo da paralisia, mas que depois de 3 a 4 meses começa a aparecer muito e isso começa a restringir e você achava que você estava melhorando e na verdade você vai começar a piorar, tá bom? Não é que a sua paralisia piorou, mas é que ela mudou de fase e ela vai começar, as cincinesias vão começar a atrapalhar seu movimento, tá bom? Vamos ver. A Gisele perguntou aqui para mim, como fortalecer o músculo do lado paralisado? Então vamos lá, Gisele. Quando a gente fala da questão da paralisia facial, o problema não é no músculo, tá? O problema é em quem conduz a informação para o músculo. Então o músculo não contrai, não é porque ele está fraco. Ele não contrai porque não tem a informação chegando para ele. Então, quando a gente pensa num trabalho de fortalecimento, como ele seria? Primeiro, a gente precisa ver se ele realmente está fraco, né? O músculo teria que estar fraco. Ele teria que ser em alta repetição, com carga. Só que, o que acontece quando a gente faz um exercício de fortalecimento? Vamos pensar que você tem uma dificuldade, está achando que o seu lábio está fraco, porque quando você faz o movimento de tentar fazer o bico, que na verdade é a boca de assobio, que seria o melhor movimento, acontece isso aqui, ó. Qual é a sensação? Quem está olhando e que não tem o olhar para avaliação da paralisia de forma mais precisa, vai olhar e vai falar assim, ó. Olha só, o lábio não está vindo porque ele está fraco. Vamos analisar mais de perto? Então vamos lá. Vamos expandir o nosso olhar para além
da onde está acontecendo o movimento. Então vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, vocês conseguem ver que eu criei um volume aqui que não tenho do lado que não tem a lesão? Qual que é a nossa referência? A nossa referência é sempre o lado que não tem a lesão. Então, se ao fazer isso aqui não tem esse volume do lado que não tem a lesão, não deveria ter do lado que tem a lesão. O que está por trás desse volume? Por trás desse volume, na verdade, por baixo desse volume, são músculos que estão contraindo, ó, e quando eles contraem, para onde eles puxam? Para cima e para fora. E como que é o movimento da boca de assobio? Para dentro e para frente. Então, a contração desses músculos está restringindo, ou seja, não está deixando o movimento do lábio para frente. Agora vamos pensar o seguinte. Então, se eu tô aqui, certo? Imagina que eu passei uma tesoura aqui. Então, tem uma fita aqui, umas cordas puxando aqui. E eu passei uma tesoura. O que vai acontecer? Se eu tirar essa puxada dessas cordas para trás e para cima, automaticamente o movimento vai melhorar. Então, Gisele, quando a gente vai pensar na paralisia facial, normalmente os músculos não têm dificuldade de contrair. Vou fazer um parênteses. Por que eu tô falando normalmente? Porque sim, por um período, no começo da paralisia, nos primeiros meses, pode ser sim que eles tenham essa dificuldade, tá bom? Mas depois, o problema maior não é falta de contração, é excesso de contração. E esse excesso de contração que acaba atrapalhando os movimentos. Então, em vez de pensar em como fortalecer o músculo, a gente precisa analisar que volume, que contração, que tensão a mais que você está sentindo, que você, do lado que teve a paralisia, que não está permitindo o seu movimento. Gisele, me fala se deu para você entender isso que eu estou falando. Por favor. Me fala se você entendeu essa questão de que, na verdade, o problema não é, apesar de parecer, tá? Que o problema não é de falta de força, mas sim de músculos que estão contraindo e puxando em sentidos que atrapalham o movimento normal, tá? Fala, por favor, aqui. Ai, que bom, Gisele, que bom. Então, por isso que é importante, quando vai fazer o tratamento, né, de ser alguém que consegue avaliar isso. Porque se você vai num profissional que não tem esse conhecimento, o que ele vai fazer? Faz bico, força. E aí, ó, cada vez vai piorando essa cincinesia. Porque você não consegue separar isso sozinha. Vai precisar de um profissional para te guiar nessa separação, tá? A Sheila Jordão. Quando vou sorrir, tenho a impressão que treme no ouvido, tipo um zumbido. Não é impressão, Sheila, é real. Dentro do ouvido, a gente tem um músculo que chama estapédio, tá? Esse músculo é aquele que, quando você teve a paralisia lá atrás, logo no começo, qualquer barulho agudo te incomodava, porque naquela época ele não estava funcionando. E esse músculo, ele é responsável por puxar o tímpano e criar um escudo contra sons agudos, tá? Então, por que você sentia lá atrás, no começo, que qualquer barulho de criança falando, panela, cachorro que late agudo, coisa caindo no chão, doía muito, incomodava muito? Porque esse músculo não estava funcionando para criar esse escudo com relação a esses barulhos. Só que ele é um músculo e ele é inervado pelo nervo facial. O que acontece depois? Depois da fase de recuperação, quando a gente muda de fase, ele pode ter cincinesias também. Então, pode existir uma cincinesia entre músculos ou do orbicular do olho, que quando a gente sorri ele contrai, ou do zigomático, que quando sorri, né, esse músculo que é o músculo do sorriso contrai, com o músculo estapédio, tá? Então, isso também pode acontecer. Então, não é impressão sua, tá bom?
A Isa tá falando, mês que vem faz 1 ano da paralisia e meu olho tá menor que o outro. 1 ano. Já estamos naquela fase que provavelmente, se você não se recuperou, até 3 ou 4 meses você entrou na fase de sequelas, que tem mais contratura. O que é uma contratura? É um estado de contração no repouso, ou seja, você está parada, o músculo ele tem um mínimo de contração, senão ele ficaria flácido como era lá no começo, tá? Então você tem um mínimo de contração. Só que do lado que você teve a paralisia, você tem esse mínimo de contração mais alto que o do outro lado. E aí o que acontece? O seu olho fica menor. A Isa falando do zumbido no ouvido também. Tá, precisa ver essa diferença entre zumbido no ouvido e essa sensação de que quando sorri o ouvido treme, tá? Por quê? O zumbido pode ser uma consequência da síndrome de Hansen-Hunt, que é a paralisia facial causada pelo vírus da herpes zoster. O vírus da herpes zoster, ele normalmente não pega somente o nervo facial, ele pode pegar também um nervo que está colado nele, que chama vestíbulo coclear, tá? E esse nervo, quando ele está acometido, pode dar o zumbido. Então tem essas duas diferenças. Um é o tremor no ouvido quando sorri e o outro é o zumbido, tá bom? São causas diferentes. Ami, eu percebi que o olho do meu marido começou a fechar mais quando ele aperta, fecha devagar. Isso quer dizer que os movimentos estão voltando? Pode ser que sim, tá bom? Porém, apertar é péssimo. Por quê? Quando a gente aperta, a gente não está fechando o olho da forma que é o normal. Lembra qual é o nosso objetivo? Voltar próximo do normal, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente fecha o olho, quem tem que se movimentar é só a pálpebra móvel. Combinado? Ó, vejam aqui que eu não estou apertando o meu olho, ó. Certo? Quando a gente aperta, a gente até favorece, pode parecer que favorece, porque eu aproximo e tem um espaço menor para fechar ali. Só que o que está acontecendo ali? Eu estou ensinando esse olho a fechar com músculos que mais para frente vão acontecer o que aconteceu com a Isa, que o olho vai ficar menor, entendeu? Então, a gente tem... E aí, ele vai piorar o fechamento do olho. Por que ele vai piorar o fechamento do olho mais para frente? Porque esse movimento que não é o normal, que é uma alteração do controle motor, né? Porque ele está usando um movimento que não é o movimento normal para compensar, ele passa a ser instalado e difícil de sair. E aí lá na frente, quando ele tiver condições de fechar o olho um pouco melhor, ele não vai conseguir fechar adequadamente, ele só vai fechar com a sincinesia. Então... Que bom que ele tá mais leve, que tá conseguindo descer um pouquinho mais, mas não force, não faça o fechamento do olho forçado. Não faça isso, combinado, Mi? Aline, meu avô fez cirurgia há 20 dias, precisou fazer uma parotidectomia. Tem chance de recuperar a paralisia facial espontaneamente ou já devemos começar? Com físio, precisa começar, Aline. Por quê? Na cirurgia, na parotidectomia, o nervo facial ele passa dentro da parótida. Dependendo da região que ele pegou, ele pode ter um comprometimento maior ou menor. Só que independente disso, o que acontece? Nesse período, eu duvido que nem vocês, nem seu avô não vai tentar fazer qualquer coisa para tentar recuperar. E a chance de vocês estarem fazendo errado é muito grande, tá? Então, esse é o ponto 1. Segundo ponto, a gente tem que direcionar a contração se ela já tiver acontecido para o caminho certo, porque senão ela vai sim começar a acontecer em outros caminhos e precisamos tirar toda essa bagunça que está atrapalhando o movimento, que com 20 dias a gente já tem limitações no rosto começando a acontecer. Na verdade, as aderências começam a aparecer com 2 dias. Então, 20 dias já tem bastante tempo aí de aderência acontecendo. E cada aderência atrapalha o retorno do movimento, tá bom? Então, começar já. A Madureira. Eu sinto uma contração muito forte na bochecha.
até perto da boca. Eu tento relaxar ao máximo, com massagens leves na ponta dos dedos e bolsa de água quente, mas mesmo assim continua. Sim. Por que que ela continua? Porque essa contração muito forte, ela não tem uma causa muscular. Ela é diferente de uma contração desses nozinhos que a gente tem aqui em cima, tá? Esses nozinhos que a gente sente que a gente massageia e depois ele solta e às vezes ele não volta mais. Porque ele é só a inervação dessa região tá normal e é um músculo que contraiu e aí ele começa com a massagem a soltar. Mas a causa disso é músculo. Já na bochecha, na paralisia, a causa disso não é músculo, é nervo. O nervo perde a capacidade de relaxar. Ele fica altamente excitável. Imagina, sabe aquela história de... Quem aqui, infelizmente, já passou por assalto, tá? Eu já passei por alguns. Como que você fica quando você passa na mesma região que você foi assaltada? Você não fica aqui, ó, hiper alerta? Qualquer coisa que aconteça, você já fica muito ativo. Fica muito alerta, muito contraído. Isso é o que acontece com o nervo. O nervo passou por um trauma. Ele vai passar pelo processo de recuperação, só que vão ficar marcas. E essa marca, uma delas é essa hiperexcitabilidade. Ele fica realmente traumatizado. E depois desse trauma, ele fica hiperexcitável. Então, qualquer coisa que passa, ou seja, qualquer informação mesmo que é normal, deixa ele mais contraído. Para resolver isso, não adianta a gente mexer somente no músculo, fazendo massagem. Você precisa entrar com um outro tipo de intervenção, que é ensinar esse músculo a aprender a relaxar e se manter relaxado. Isso a gente faz na terapia, porque é um processo extremamente complexo, tá? Ele é muito complexo. Não é uma questão que eu posso dar uma dica de exercício e falar assim, pronto, é isso que vai dar certo. Uma das coisas que eu posso fazer lá para vocês é aquela que eu já expliquei algumas vezes, que é o rosto leve, que é você parar, prestar atenção no seu rosto do lado que não teve a lesão, sentir o lado que teve a lesão e tentar adequar para eles ficarem parecidos. Então, sentir o rosto relaxar, sem pôr a mão, tá? Isso pode ajudar, mas isso não é um tratamento. Para isso, precisa de um tratamento mesmo, tá bom? A Luciana, 30 dias de paralisia, estou fazendo fisioterapia para uma profissional treinada por você. Depois desse susto surgiu a vontade e a ideia de engravidar. Algum problema para a recuperação da paralisia? Não tem problema, tá? Não tem problema, você pode engravidar, tomara que dê certo, não tem problema. A gente sabe que depende, a gente já teve algumas pacientes que engravidaram e o rosto ficou melhor, outras pacientes que engravidaram e o rosto ficou mais desafiador. Não consigo te dizer com certeza qual é a situação, mas não tem problema nenhum, tá bom? Boa sorte. Vamos ver quem mais. A Tatiana, por que o lado da bochecha por dentro fica mais grosso? Tenho cincinesias. É essa contratura que eu falei agora há pouco, que é a contratura do bucinador. O bucinador é um músculo, pensa que o rosto ele tem várias camadas musculares, tá? Várias camadas. A parte de dentro tem um músculo que chama bucinador, que é o que faz isso daqui, ó. E ele é um músculo bem grande. Ele deve ter assim, ó, essa espessura, tá? Ele pega toda a região, só que por dentro da boca. E aí, esse músculo, quando ele fica contraído, ele parece um cordão gigante dentro da boca, tá? É isso aí que você tá sentindo, é uma contratura de bucinador. A Priscila Agostini, dor atrás da cabeça, fisgada normal, direto depois que dá paralisia? Calma. Olha, Priscila, pelo que eu entendi, você está querendo saber se é normal ter uma fisgada atrás da cabeça depois da paralisia. Depende de quanto tempo faz que você teve a paralisia. A gente pode ter algumas hipóteses. Se faz pouco tempo que você teve a paralisia e você está sentindo isso atrás, nessa região aqui, bem atrás da orelha, nesse osso, pode ser que seu nervo ainda esteja inflamado e precisa voltar no médico, porque ainda está inflamado, precisa tomar um pouco mais de remédio. Mas, se você está sentindo um pouco mais para dentro aqui,
perto da base do pescoço, pode ser uma contração de um músculo que chama occipito frontal. Ele começa aqui, esse que levanta a sobrancelha, e termina aqui atrás. Então pode ser tipo uma contratura desse músculo. Então eu não sei dizer na sua situação qual delas é, tá bom? Muito bem. A Geisa, na paralisia de Bell, flácida, deve tomar a medicação indicada pelo médico, certo? Essa medicação pode ser somente anti-inflamatório, ibuprofeno e nimesulina? Não. Não, tem que ser corticoide, Geisa. Corticoide. Ibuprofeno e nimesulida, não. Que eles não são corticoide. Retirada do tumor... Regi Maria. Retirada do tumor no ouvido. O otorrino falou que o nervo estava todo esmagado e que não voltaria os movimentos, mas gostaria de saber se pode fazer a fisioterapia até para trazer a leveza do lado sadio. Sim, deve trazer. Deve fazer. Até porque a gente não sabe com certeza tudo o que aconteceu. E a gente só vai saber realmente que o nervo não tinha nada lá depois da cirurgia, depois que você fizer um tratamento correto, tá? Então, assim, eu não falo... Se eu não tiver uma comprovação que o nervo está seccionado, eu primeiro tento. Ah, não. O nervo cortou um pedaço aqui, outro pedaço aqui. Aí não tem jeito. Mas eu primeiro tento. Pode ser que realmente não tenha nada, a gente consegue trazer mais simetria e começa a direcionar para um profissional, para um cirurgião? Sim, mas pode ser que não. Então, eu não colocaria como assim, é categórico que não adianta fazer nada. Não. Jonildo, 3 meses de paralisia e nenhum sinal de recuperação na boca. É normal esse tempo todo, nenhuma melhora? Devo me preocupar? Jonildo, você está fazendo o tratamento correto? Me fala aqui se você está fazendo o tratamento correto. E o que você está fazendo no seu tratamento? Vamos ver o que mais. Oi, Nai. Tive paralisia há 5 anos. Fiquei com sequelas, tenho bastante cãibra no pescoço. Se dou risada e vira a cabeça de um jeito, já me dá cãibra muito forte. Às vezes, dependendo de como for, a gente pode tratar, mas também pode ir para uma toxina botulínica, tá? Mas antes de ir para a toxina, precisa de um tratamento para você poder aproveitar bem essa toxina e usar a toxina como um recurso que vai fazer com que no futuro você tenha cada vez menos câimbras, tá bom? Até Madureira, depois de quase 50 dias de paralisia, pode tomar corticoide? Acho que não vai ter mais efeito, tá? Não começar agora, não. Ainda mais se você já tem movimento, porque pelo que você me falou lá em cima, você já tem movimento, então menos ainda a indicação, tá bom? Pior que não, só massagem mesmo. Jonildo, você precisa fazer tratamento, tá? Se não fizer tratamento, o tempo vai passar de qualquer jeito e cada vez você vai ter mais sequelas. Por quê? Se você não tá com 3 meses e não se recuperou completamente, já existe essa chance. E aí, se você não faz tratamento, em vez de você ter umas sequelas que podem ser pequenas, você pode ter sequelas muito graves. Esperar o tempo passar para resolver não vai dar certo, porque não vai resolver, tá bom? Eu também tô com saudade de você, Nai. Vamos ver. Então, aí o Janildo falando, desistir da fisioterapia convencional. Aqui na minha região só tem assim, mas você não precisa fazer na sua região. O nosso trabalho é exclusivamente online. A gente atende gente do Brasil inteiro, do mundo todo. Então, por quê? A gente fez esse método pensando em poder atingir todo mundo na época da pandemia. Só que o que aconteceu? Qual foi a nossa grata surpresa com isso? A gente começou a perceber que com o nosso método no teleatendimento, o resultado dos pacientes era muito, mas infinitamente melhor do que no presencial. Inclusive do que no presencial com nós mesmas atendendo. Por quê? Porque aqui a nossa avaliação é muito mais precisa. E vocês podem falar assim, mas vocês não estão pondo a mão. Tá, mas a gente tem muita experiência. Então eu consigo olhar no rosto de vocês e falar, olha,
aqui tá tenso, aqui tá acontecendo isso, você tá sentindo dolorido ali, e aí quando você tá fazendo a mobilização, eu falo assim pra você, agora soltou, aí você fala, nossa, como você sabe? Porque a gente consegue enxergar isso. Então a gente tem um olhar muito preciso que vai trazer pra você uma análise perfeita e você vai entender o que está acontecendo com você, você vai sentir o que está acontecendo com você, você vai conseguir entender, ver, e a gente consegue te provar nas nossas ferramentas que a gente usa aqui o que está acontecendo, onde está sendo a sua melhora, o que você tem que fazer. No presencial, tem uma questão de, poxa vida, um profissional que vai fazer e você não entende o que está acontecendo com você. Então, isso atrapalha a evolução. É a mesma coisa de você entrar num carro de olho fechado, alguém tá dirigindo e tá te levando, você não sabe nem para onde você tá indo. Então não é isso, tá? O nosso tratamento aqui, ele é só online, porque o resultado que a gente traz no online é infinitamente melhor do que no atendimento presencial, tá? A Camila, tô agendando uma avaliação, Camila. Tô com 2 anos de paralisia, tem como melhorar? Com certeza absoluta tem muita chance de melhorar, muita chance. Aí, já quanto tempo pós-cirurgia? Pois já posso fazer fisioterapia, só tenho 6 dias de pós-cirúrgico. Normalmente quem libera isso é o cirurgião, tá bom? É o cirurgião que vai te liberar. A Geisa perguntou, até quantos dias o corticoide faz efeito? O paciente já está com 2 semanas de paralisia, o médico passou nimesulida, ainda compensa usar corticoide? Sim, compensa voltar em outro médico para fazer o tratamento correto, tá bom? Muito bem, pessoal, muito obrigada por todas essas perguntas que foram incríveis. Semana que vem temos live de novo. Semana que vem é dia dos namorados, né? Vocês vão me acompanhar na live de semana que vem? Fala que sim ou que não, né? Porque senão, vão me acompanhar? Vão ter um encontro comigo na segunda-feira? Então, semana que vem, no dia dos namorados, estamos aqui, tá? E encontro vocês semana que vem. Um beijo enorme, boa noite e até semana que vem. Tchau. Olha, dá tempo de fazer a live e depois sair para comemorar, tá bom? Beijo, tchau, obrigada. Obrigada, Ingrid.